Vamos agora à página 115 do material didático, item 89, Menóquio, tá bom? Esse é o último tópico desse livro, tá bom? Por isso, semana que vem já será a nossa prova. Bom, então, Menóquio, 1595 da era cristã. Menóquio teve contato com os anabatistas e na sua obra O Queijo e o Verme descreve muitos anabatistas na Itália. Irmãos, olha só essa pérola que eu encontrei. Lendo livros lá para cá, eu encontrei um livro que eu nunca imaginaria que ele seria história de igrejas anabatistas sendo perseguidas. Se você quiser comprar esse livro, eu tirei uma história. Tá? Ele conta como nesse período na Itália tinham diversas igrejas anabatistas que eram perseguidas, que estavam sofrendo perseguição pela Igreja Católica. Né? Coisa que você não vê nos livros de história da igreja, né, que normalmente são utilizados pelos católicos e protestantes. Eles não contam essa parte que eles perseguiam e matavam. A única parte que nós encontramos, por exemplo, quando um católico vai falar mal de protestante, ele conta a história das mazelas protestantes. E quando um protestante vai falar mal do católico, ele conta as histórias católicas. Mas esse aqui é um historiador comum que escreveu um livro que, olhando para esse título, eu nunca imaginaria que era história de perseguição de anabatistas na Itália, que é pouquíssimo falado, porque o catolicismo ele só matava, ele não fazia ata como o Império Romano fazia, né? Ele só queimava e tentava dar sumiço no anabatista. Então veja o que ele escreve, ele diz: o movimento anabatista, depois de ter se alastrado por grande parte da Itália setentrional e central, mas sobretudo no Vêneto, está falando de diversas regiões da Itália, né? Foi desmantelado na segunda metade do século XVI. Segunda metade do século XVI, irmãos, é 1550 a 1600. O século XVI começa em 1501, vai a 1600. Segunda metade é de 1550 a 1600. Então veja como esse historiador ele está dizendo que haviam diversas igrejas anabatistas na Itália. Mas nesse período, na segunda metade do século XVI, o que a Igreja Católica fez? Ela criou a Ordem dos Jesuítas para aumentar a perseguição aos contrários, fosse protestante ou fosse anabatista, tá bom? Então, diz que eles foram desmantelados na segunda metade do século XVI pela perseguição religiosa e política, seguida da delação de um dos seus chefes, ou seja, os católicos pegavam as torturas, irmãos. Eram torturas assim, coisas inimagináveis, tá bom? Esticar pessoas em corda até deslocar todo o seus membros, né, do seu tronco. Um exemplo é aquele filme Coração Valente, onde você vê aquele personagem sendo torturado. Essa era uma das torturas, tá bom, que os católicos faziam. E muitos não suportavam, acabavam morrendo nessas torturas. Tá, e esse historiador está dizendo que teve um dos chefes anabatistas, olha que coisa ruim, né, um pastor, vou chamar assim, né, ele foi capturado, torturado, e ele acabou delatando onde estava a igreja. O historiador prossegue. Porém, alguns grupos secretos dispersos sobreviveram clandestinos por algum tempo no Friuli, na região da Itália. Talvez fossem anabatistas, por exemplo, os artesãos de Pórcia, aprisionados pelo Santo Ofício em 1557, que se reuniam com frequência na casa de um curtidor de peles e de um tecelão de lã para ler as escrituras e falar da renovação da vida, da pureza do evangelho e da abstenção dos pecados. Então esse historiador italiano, né, fala qual era normalmente o tema dos anabatistas, tá bom? Ou seja, você não está vendo esses anabatistas fazerem guerra contra os católicos. Os católicos estão perseguindo, aprisionando, tá bom? E eles não se organizam para
pelo menos enfrentar o exército católico. Por quê? Porque são cristãos verdadeiros. Né? O historiador prossegue. Como veremos, é provável que Menóquio, ele cita agora um personagem, tá bom, da Itália. É provável que Menóquio, cujas afirmações heterodoxas remontam, segundo uma testemunha, até mesmo a 30 anos, tivesse entrada justamente em contato com esse grupo, ou seja, esse Menóquio conheceu os anabatistas, tá bom? E aí aceitou Jesus entre eles, né? E prossegue o historiador. Todavia, apesar das analogias apontadas, não parece possível definir Menóquio como um anabatista. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho documentos para definir esse, tá bom, como anabatista. Por quê? Eram todas pessoas que viviam escondidas. Tá bom? Mas, pelo que ele está dizendo, ele poderia ser um não anabatista, teve contato com os anabatistas e ele acabou, então, né, entregando onde estariam esses anabatistas. O comentário prossegue. O valor positivo que ele formulou a propósito da missa, da Eucaristia e também dentro de certos limites da confissão era inconcebível para um anabatista. Então ele está dizendo o seguinte, ele é um padre que ele teria encontrado anabatista, mas que talvez não teria se convertido totalmente, ou não dá para ter certeza. Tá bom? E ele prossegue. Sobretudo, um anabatista que via no Papa a encarnação do anticristo. Nunca teria dito uma frase como aquela de Menóquio a respeito das indulgências. Ele disse, acredito que sejam boas, porque se Deus pôs um homem em seu lugar, que é o Papa, e mandou perdoar, isso é bom, porque é como se recebêssemos de Deus, já que são dadas por seu representante. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, esse Menóquio, ele em alguns escritos, ele descreve o Papa como representante de Deus. Tá bom? Então ele diz, eu não sei dizer se ele continuou sendo católico e se passou realmente a ser anabatista. E ele prossegue. No que diz respeito à predestinação, fez o mesmo discurso. Menóquio ignorava o significado dessa palavra e só depois do esclarecimento do inquisidor respondeu, eu não acredito que Deus tenha predestinado alguém à vida eterna. Ou seja, ele então critica essa doutrina que era católica, que os protestantes mantiveram, que os anabatistas nunca aceitaram. Então, por essa doutrina, ele talvez tenha tido contato com os anabatistas, talvez tenha aceitado Jesus, tá bom? E ele foi preso pelo inquisidor. Nesse período, a Inquisição está no pior período da história. Judeus e anabatistas, eles têm que fugir da Europa, porque a perseguição é muito grande, porque os jesuítas eram uma ordem que, como eu disse para vocês, diversos papas chamaram eles de satanistas, e eles perseguiam e matavam os cristãos realmente sem pena. Veja esse Menóquio, tá bom? Então, só por ele se opor a doutrinas católicas, né, como a predestinação, que era uma doutrina que os anabatistas também rejeitavam, eu coloco aí, Menóquio acabou queimado vivo em 1595 da era cristã pelos católicos. Então esse homem, ele já viria tendo contato com os anabatistas, talvez tenha se tornado anabatista. Eu acredito que sim, porque se ele fosse católico, né, sem convicção de fé, quando falasse em queimar vivo, não, eu nego tudo, então eu volto a ser católico, ok? Mas se ele manteve a sua fé em meio a essa ameaça, ele tudo indica que foi anabatista. Então esse livro é interessante, eu consegui esse livro, né, contando a história desse possível anabatista na Itália, e eu achei interessante, né, tá aí no rodapé do livro, né, o queijo e o vermes, o cotidiano e as ideias de um boleiro perseguido pela Inquisição. E acabei nesse livro
encontrando história de anabatistas na Itália. Se você ver o livro, você vai ver que tinham muitos casos, muitas igrejas, muitos pastores, ok? Que nesse período estavam sendo mortos, assim, de maneira que nós não temos como calcular a quantidade de cristãos sendo mortos pela Igreja Católica nesse período. Eu acho assim inacreditável os historiadores da igreja fechar os olhos para essas histórias. Essa última aqui, eu reconheço até que é difícil de você encontrar, mas através desse livro eu vi muitos pastores anabatistas, né, na Itália, ok, que ninguém fala desses pastores anabatistas. E aí eu consegui livros italianos, né, como esse livro traduzido para o português, que me trouxe história desse homem que foi acusado de ter doutrinas anabatistas e que acabou queimado vivo.